eu cheguei até já brincando com vocês que eu falei, olha, eu tô perdido. Tive mais frio na barriga ali durante a nossa simulação aqui. Foi essencial pra mim porque no meu processo eu fiz tanto a simulação em português quanto em inglês, né? Quando eu vi ele guardar meu passaporte no elástico ali junto com o meu formulário do I-20, eu falei, pô, acho que deu certo. Comecei todo esse processo com vocês, eu tinha o inglês zerado, né? Tinha acabado de voltar de uma viagem, onde eu não sabia pedir um lanche, né? Então, 24 horas aqui você ouvindo inglês, então não tem como você não sair daqui melhor do que você vê. Fala pessoal, eu sou o Caio, eu faço parte do time da Move e hoje a gente vai conversar com o Thiago, que já está vivendo essa experiência nos Estados Unidos. Ele topou compartilhar com a gente como foi toda a trajetória dele até aqui, desde a decisão de estudar fora até a preparação com a Move e o dia da entrevista consular e até as primeiras impressões da vida nos Estados Unidos. Então, Thiago, obrigado demais por topar participar. E para começar, eu queria pedir para você mesmo se apresentar para o pessoal que está assistindo. Conta um pouquinho de quem que você é, o que você fazia no Brasil antes de embarcar para os Estados Unidos. Meu nome é Thiago, tenho 25 anos de idade. No Brasil, já fiz de tudo um pouco. Minha jornada é bem complexa, mas interessante ao mesmo tempo. Formei na escola, logo após comecei a faculdade, fiz faculdade de fisioterapia, me formei. Após isso, acabei não me encontrando tanto na área, não trabalhei como fisioterapeuta no Brasil. Acabei indo para uma outra área, a área de eventos. Comecei a trabalhar como produtor de eventos, tive casas de show no Brasil, e aí acabei indo para essa área. Depois dessa área, ainda virei corretor de imóveis por um tempo. Trabalhei junto com a minha família. Após isso, acabei conhecendo, né, através do Instagram, através de vídeos da Move, através do próprio YouTube também, que tinha, né, essa possibilidade de eu vir para os Estados Unidos estudar. Até então eu fazia faculdade também no Brasil de marketing digital e acabei escolhendo a Move aí para me assessorar, para me dar todo esse suporte nessa jornada. E aqui estou. A trajetória profissional ela já é bem extensa, né? Eu queria entender em que momento que surgiu essa vontade de fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. Cara, eu vim a passeio em 2024, ano passado, né? E fui para Orlando, fui para Nova York e acabei gostando muito do país e vi uma oportunidade, né? Eu já fazia a faculdade de marketing no Brasil. Era algo que você já, antes mesmo dessa viagem, você já pensava, já passava pela tua cabeça ou não? Nessa viagem você falou, cara, acho que esse é o caminho, essa pode ser uma oportunidade. Pra ser sincero, eu nunca tinha até então sonhado com essa realidade. Até então eu achava que ia ser algo muito distante da minha realidade, algo muito caro, algo que eu não tivesse chances de obter, né? Óbvio que cada perfil é um perfil, né? Mas depois que eu vim para os Estados Unidos, acredito que o Instagram começou a me colocar, né, nesses conteúdos de intercâmbio e tal. O algoritmo do Instagram te trouxe até a Move, né? E você já tinha ali o visto de turismo, já tinha viajado para os Estados Unidos e é legal você trazer isso, porque muita gente acha que já ter o visto de turismo facilita, né, o processo do F1, mas na verdade, mesmo quem já tem o visto precisa construir um plano novo, consistente, né, porque cada detalhe conta. Quando você começou a estruturar esse planejamento, como que foi você contar isso para os teus amigos, para a tua família, para os seus colegas de trabalho, de que você talvez pudesse estar indo estudar fora? Até completando o que você falou ali, eu acho super legal, porque tem gente que acha que o visto de turismo, às vezes, pô, com visto de turismo eu vou conseguir ir para uma faculdade. Não, pô, tu tem que construir, exato o que você falou, tem que construir todo um processo, um planejamento. É totalmente diferente, né, você fazer um plano de turismo e um plano para estudos, né, é outro tipo de visto, né, é outra categoria. Mas quando eu tive essa ideia e tal, graças a Deus minha família me apoiou muito desde o início, meus amigos também. Óbvio que sempre você vai ouvir nos comentários: "Nossa, mas tu tem coragem, né?" E cara, eu acho que é super legal tu arriscar mesmo e tu ir atrás dos seus sonhos e tua família, tipo, me apoiando, né, amigos incentivando, todo esse processo foi um processo muito gostoso, sabe, foi muito legal. E depois de você contar para os seus amigos, seus colegas que você ia embarcar nesse projeto, depois que você iniciou o processo com a Move, como foi aquela primeira conversa que você tem com a tua Visa Manager? Você já tinha clareza do que você queria? Ou foi nessa conversa que o teu planejamento ele começou a ganhar forma? Olha, pra ser sincero, eu cheguei até já brincando com vocês que eu falei: "Olha, eu tô perdido, eu preciso de orientação, né?"
Eu não sabia se eu faria uma pós para fisioterapia, que era uma das possibilidades. Eu não sabia se eu vinha só para estudar inglês, eu não sabia se eu continuava a minha faculdade que eu estava estudando no Brasil, se eu começava uma nova. Então, a Move ela conseguiu, né, me orientar em todo o processo e ir afunilando a minha ideia. Minha ideia no começo estava muito aberta e depois foi afunilando até chegar no meu objetivo, né. Só sabia, né, um pouco ali que eu precisava, de algo que encaixasse no meu orçamento, né, e que estivesse de acordo ali com a minha estrutura, com o meu objetivo, né. Você já tinha mais ou menos ali uma ideia do que o que você poderia cursar, mas não fazia ideia de qual instituição poderia ser, né? E depois dessa primeira conversa que você teve com a Visa Manager, houveram ali, surgiram algumas opções, algumas instituições. Você chegou a comparar essas opções? Quais foram os critérios que mais pesaram na sua decisão? Olha, eu fui comparando valores, fui comparando cursos. No meu caso, eu precisava do ESL, então eu precisava de alguma faculdade que atendesse esses critérios. Então eu fui comparando entre as faculdades, né? E até, né, chegar nas minhas escolhas, né? Nas minhas escolhas finais. Você iniciou o processo, né? Mas o teu inglês, então, ele não estava tão bom, né? Quando meu inglês era zerado. Um desses motivos foi até eu querer muito aprender o inglês e querer acelerar, né, todo esse processo. Quando eu fui viajar para os Estados Unidos a primeira vez, a turismo, eu fui com a minha família e somente meu irmão e minha cunhada que falavam inglês. Meus pais e eu, a gente não falava inglês. E eu me sentia muito potente ali, porque eu não conseguia pedir uma comida, eu não conseguia. Estavam conversando com alguém, com algum atendente no hotel, ou com algum guia de turismo, algo do tipo, e eu sem entender nada. E no Brasil, a gente sabe que é possível, mas o processo é mais longo, é mais demorado. Quando você faz um intercâmbio, você está imerso naquilo, né? Então aqui eu tenho que me virar 24 horas por dia em inglês. Se eu falar em português, ninguém vai entender, né? Que bacana. E como é que foi para você descobrir que dava para começar mesmo sem um inglês no nível ideal e que a universidade ela ajudaria nesse processo de adaptação? Cara, isso é muito bacana. Eu também não sabia, quando eu comecei todo o processo, através da Movie que eu fiquei sabendo, mas daí eu descobri que tinha, né, o ESL, que já tinha ensinado o teu nível que você tá. Então eu cheguei aqui com o nível B1, de acordo com o Duolingo English Test, né, mas de acordo com cada prova ele vai dar um nível, né, diferente. Eu fiz o Duolingo English Test e ele deu um nível B1, que é considerado um intermediário mais raso ali, eu posso dizer, né. Eu consegui me virar muito bem, consegui fazer todo o processo certinho, né. Quando eu descobri que a faculdade ela podia me ofertar o inglês enquanto eu cursava, né, um outro curso, para mim foi excelente. Eu falei: "Cara, me encontrei". Só contextualizando para quem está assistindo, né? O ESL é o inglês como segunda língua. O Thiago, ele conseguiu passar numa universidade, mesmo sem ter o nível de proficiência em inglês, através de um programa chamado Pathway. É como se fosse uma fase preparatória condicionada ao mestrado, ao ensino, né? Dentro da própria universidade. É uma alternativa para atingir os requisitos de proficiência no idioma e se adaptar ao ambiente acadêmico, né, da instituição. Então, você já estuda o inglês acadêmico ali, já dentro do campus, e depois você avança para o mestrado. Então, é uma forma segura e muito estratégica de garantir que o estudante ele não perca a oportunidade, mesmo que ainda tenha ajustes a fazer no idioma ou nos critérios da universidade. E claro, quando a gente fala de Pathway, não tem como não destacar a importância do idioma nesse processo. Afinal, o inglês ele é a base que sustenta tudo, né? Os requisitos acadêmicos, quanto para você se sentir preparado na entrevista consular. Isso é muito legal de ser falado, porque o inglês ele costuma ser um dos pontos que mais exige preparo, não só para a prova de proficiência, mas também para a entrevista consular. Então, hoje, muitas universidades americanas, como o próprio Thiago citou, já aceitam o Duolingo como um teste oficial e foi inclusive pensando nisso que a Movie ela criou um curso específico para quem já tem uma base de inglês, mas precisa de foco. Então, nada de ficar estudando conteúdo solto ou perdendo tempo, né, com o que não cai, né? Cada aula foi desenhada para te direcionar exatamente porque a prova exige, né? Com uma professora brasileira, canadense, que tem mais de 20 anos de experiência e para acelerar ainda mais, tem lives semanais gratuitas com ela para tirar dúvidas e ajustar o estudo. Quem quiser reforçar algum ponto específico pode contratar aulas particulares também, mas a gente sabe que a entrevista consular é um outro desafio, né? E exige vocabulário, estrutura e principalmente confiança. Por isso,
a Move está desenvolvendo um curso exclusivo para isso, com base em um banco de dados real de perguntas que já foram feitas por agentes consulares para centenas de clientes nossos que já passaram por essa experiência. Os alunos eles vão ter lives semanais com especialistas, aulas particulares opcionais e 2 simulações de entrevistas que já estão incluídas na mentoria. Ou seja, mesmo que você ache que o teu inglês não está pronto, existem ferramentas para te ajudar a chegar lá. O que realmente faz a diferença é decidir dar o primeiro passo. Tem um outro aspecto que é igualmente decisivo, que é a parte financeira, porque não adianta só a gente estar preparado no inglês e no plano acadêmico se o projeto não for viável de verdade, né? E aí eu gostaria de entender como foi para você, Thiago, a parte financeira, porque muita gente subestima essa etapa lá no começo e dentro dessa organização você contou com o apoio do seu pai como sponsor, né? Como é que foi essa conversa e esse apoio da tua família no seu planejamento? E eles falaram: "Cara, vai, a gente, dá um jeito, né". Na faculdade existe um programa chamado Work Study, então que é permitido para alunos internacionais trabalharem legalmente dentro da faculdade. Eu tô aqui há 2 semanas, eu me candidatei essa semana para o Work Study, até então, ainda não tive respostas, né, porque acabei de aplicar, mas é um método, um meio super bacana também de você poder se ajudar a se manter. Mas de qualquer forma, minha família me deu todo o apoio, né, e até então, tem dado tudo certo. Cara, é bacana você trazer isso, né? Porque também é uma possibilidade, né? Então, você trabalhando na faculdade, você tem a opção ali de tirar uma parte ali da mensalidade que você paga, né? Parte ou até total o valor da mensalidade. Então, eu gosto de trazer isso porque cada cliente ele tem uma realidade diferente, né? O consulado ele entende isso quando tudo é apresentado de forma clara, de forma honesta, né? O importante é mostrar que existe um plano consistente, seja com reservas próprias, seja com apoio externo, com financiamento educacional. O foco é garantir que a proposta ela seja viável e bem estruturada. E essa é uma das perguntas que a gente mais recebe aqui, né? Pô, Caio, como que eu posso pagar pelo meu curso superior nos Estados Unidos se eu não tenho essa grana disponível nesse momento, né? Eu vou ter que desistir do meu sonho? Não, você não vai ter que desistir do seu sonho, né? Foi inclusive justamente pensando nisso que a Move desenvolveu um suporte específico para quem precisa, por exemplo, de um financiamento estudantil com uma estratégia que te dá mais segurança e clareza para quem está planejando esse passo. Então, para quem contratar a mentoria do F1 Professional e precisa de financiamento estudantil, mas fiquem seguro, né, de contratar a mentoria sem saber se vai ser aprovado, a gente está dando a possibilidade de você contratar por $100 só uma análise de pré-aprovação do financiamento. Então, você pode fazer a pré-análise, você vai receber o resultado em 2 dias e com isso você já fica mais seguro de poder entrar para a mentoria, sabendo que o teu perfil ele tem uma pré-aprovação. Não garante a aprovação do visto, mas até agora todos os nossos clientes que contrataram foram aprovados no financiamento. Nossa confiança ela é tão grande no processo que se você fizer a análise do financiamento com valor de $100, for aprovado e quiser começar a mentoria, você só paga a diferença do valor da mentoria. E aí quando em mentoria você bater o martelo na universidade, no curso, e for aprovado pela instituição, aplicar para o financiamento, se por algum motivo você não for aprovado no financiamento, o que a gente nunca viu acontecer, a gente devolve o dinheiro inteiro que você pagou da mentoria. Agora, Thiago, eu quero falar contigo da parte que sempre dá um frio na barriga em quem está se preparando, que é a simulação da entrevista consular. Tem cliente que fala que fica mais nervoso na simulação do que na própria entrevista. Como foi para você esse momento? Como é que foi passar por essa preparação? Cara, eu acho que eu fui um desses clientes que você comentou. Eu tive mais frio na barriga ali durante a nossa simulação aqui, né, que foi super bem completa, pô, foi sensacional, do que na hora, no momento em si. Na hora, cara, pessoalmente eu consegui ficar muito tranquilo, porém a partir do momento que eu saí do consulado, me deu um nervosismo, mas é aquele nervosismo bom, né, tipo: "Pô, consegui", sabe. Então daí que bateu o desespero. Mas na hora ali, pessoalmente, na fila, em todo o processo, pra mim o consulado foi rápido, não foi demorado. Cara, foi sensacional, foi perfeito, assim, pra mim, depois que eu falei, depois que bateu o nervosismo, sabe. E qual consulado que você fez a entrevista? Eu fiz no consulado de São Paulo. E assim, você acha que a etapa da simulação acabou sendo decisiva ali para você chegar com essa segurança ali no consulado de que, meu, olha, esse é o meu melhor, tô mais tranquilo. O pior, que foi a etapa de simulação, já passou, agora vai ser de boa. Cara, com certeza, foi essencial pra mim, porque no meu processo eu fiz tanto a simulação em português quanto em inglês, né.
E pra mim é aquela coisa, se fosse a entrevista totalmente em português no consulado, era uma coisa, né, mas para visto de estudante, o cônsul ele pode querer testar o seu nível de proficiência, né, se você atestar. E foi o que aconteceu comigo, ele testou, eu estava preparado por conta, né, das perguntas já terem sido treinadas, né, então, graças a Deus deu tudo certo, né, consegui a aprovação ali. Legal é que você iniciou o processo, você tinha zero de inglês, começou a estudar, chegou num nível necessário que você pudesse fazer o pathway ali, né? Entrar numa universidade, conseguiu fazer entrevista, responder perguntas em inglês do agente consular. Em pouco tempo você conseguiu se preparar, né? Se dedicar, realizar esse sonho. Uma prova de que, meu, todo mundo tem essa possibilidade, todo mundo pode se esforçar. Ainda no Brasil, todo mundo tem a possibilidade de tirar um tempinho do seu dia, estudar um pouquinho para chegar lá, se preparar e chegar bem preparado ali na frente do agente consular. E Thiago, na hora da entrevista, o agente consular ele foi mais direto com você, foi mais simpático, tava mais sério, como é que tava? Foi simpático, assim, mas ele foi sério, igual você comentou, mas eu acredito porque é aquilo, cara, eu acho que ele tá fazendo o trabalho dele e tal, ele vai fazer o trabalho dele, é 5 minutos ali de entrevista, pode variar, né, de acordo, fez os cumprimentos normais ali, falou tudo que precisava falar, mas foi tranquilo. Bacana, que bacana, porque essa parte, né, esse terror psicológico, ele vem antes, ele vem só na simulação, né? A entrevista normalmente é um pouco mais tranquila. Assim, quando o agente consular ele ficou com o teu passaporte, como é que foi o teu sentimento naquele momento? Quando eu vi ele guardar meu passaporte no elástico ali, junto com o meu formulário do I-20, eu falei: "Pô, acho que deu certo". Me entregou o papelzinho, você já tinha me orientado que esse papelzinho, né, que é um papel branco, é algo positivo, pode ser algo positivo, né, eles vão analisar as redes sociais e foi o que ele me falou, né. Perguntou se minhas redes sociais estavam abertas, se estava tudo certinho, eu respondi que estavam. Eu já estava preparado para isso também, na minha 10.160 já estão todos os links com todas as redes sociais, abertas, né, para eles fazerem esse check-up ali, né, na todas as redes sociais. Eu já sabia que eu não devia nada, já sabia que estava tudo certinho, né, você já tinha me passado todas as orientações ali de como deixar as redes sociais. E foi tranquilo, já saí do consulado já com aquilo na cabeça, não, fui aprovado. No mesmo dia, né, já apareceu depois na atualização lá no site pra mim que eu tinha sido aprovado, né. Até então ele quando eu tinha saído de lá ele estava em análise ainda, quando passou algumas horinhas ele já foi aprovado. E como é que foi a comemoração? Comemorou em família, comemorou sozinho, com os amigos? Comemorei em família, né, a gente saiu, foi comer juntos, né, já começou a fazer as despedidas ali, né. Mas, foi em família. Depois eu visitei meus amigos também, né, importante eu acho, né, você comemorar esse processo, porque foi um processo rápido, mas eu digo que longo, porque você vive esse processo dia após dia, né, então dia após dia você vai estar estudando inglês, dia após dia você vai estar junto com a assessoria, né, montando o teu planejamento, buscando faculdades, trocando e-mail com faculdades, então é um processo, rápido e longo ao mesmo tempo, sabe, porque você vive a cada instante aquilo. Como é que foi o momento da chegada, passar pela imigração? Foi tranquilo? Porque você já teve a oportunidade de viajar para os Estados Unidos antes, mas a intenção era outra, né? Você viajou a turismo com o visto B2 e agora você estava entrando como um estudante. Como é que foi passar ali pela imigração? Até então eu nunca tinha passado pela imigração sozinho, né. Eu tinha vindo com a minha família, então eu nunca tinha precisado trocar algumas palavras ali com o agente de imigração, tal, então, como turista, foi super tranquilo. Agora, sozinho, né, ali como estudante dá aquele friozinho na barriga, mas dá tudo certo também, né. Passei pela imigração, depois já comemorei quando eu passei. Nos primeiros dias, como é que foi a tua adaptação com o clima, a cidade, o custo de vida? O que mais te surpreendeu? O clima por enquanto está muito parecido, porém que logo quando eu cheguei eu já tinha pesquisado, né, sobre a cidade que eu tô, já tinha feito algumas pesquisas e aqui neva, né. Já fui, né, logo para alguns outlets aqui perto, peguei já algumas jaquetas para neve, já me preparei. Por enquanto aqui tá um clima de 26, 28, tem dia até que faz 30 graus aqui, mas aqui pode chegar a fazer -10, -15, então e eu já estou me preparando para isso, mas até então a adaptação minha aqui quanto ao clima tem sido tranquila. Quanto a valores e essas coisas, cara, os Estados Unidos ele é um país, excelente em poder de compra. Às vezes você pode converter os preços aqui que vai sair mais barato que o Brasil, principalmente eletrônicos. Então, pô, tive que chegar aqui,
tô num apartamento da faculdade, né, só tinha, fogão, micro-ondas e algumas coisinhas, assim, torradeira, essas coisas, sabe, da própria faculdade. E como é que está sendo a experiência dentro da universidade, dentro da instituição até agora? Você já começou a estudar, né? Então você já teve um contato ali com os professores, com os colegas. Como é que tá a rotina? Como é que tem sido essa experiência? Cara, tem sido uma experiência muito bacana. A faculdade, eles tentam integrar você a todo momento, tentam colocar atividades para você fazer. Então, ontem, por exemplo, teve vôlei ao ar livre aqui para os alunos. Tem dia que eles dão comida de graça, fazem jogos. Aqui ao lado mesmo, eles estão jogando jogos aqui de cartas. Então, aqui tu não fica entediado. E você tá hospedado na faculdade? O apartamento da faculdade, aqui são 3 prédios, eu tô em um dos prédios aqui da faculdade, em 2 quartos, então eu divido o quarto com um japonês, super legal, o outro quarto tem 2 americanos, e essa rotina tem sido muito boa. E assim, eu queria saber quais são as suas expectativas assim para os próximos meses de estudos, né? Porque você começou agora, você está estudando inglês e você já começou a ter algumas matérias da universidade e você estava falando para mim, né, antes da gente começar aqui, essas matérias têm um pouco de flexibilidade, né? A universidade tem flexibilidade em te deixar com as matérias mais simples até por conta da adaptação, né? Eu tenho uma graduação já, né, um bacharel no Brasil, e no Brasil tive uma experiência que, eu entrei na faculdade e a faculdade me mandava a minha grade de matérias, o que eu tinha que cursar, né. Tinham poucas matérias que eram eletivas, pra falar que não tinham matérias eletivas, tinham, só que muito poucas. Aqui nos Estados Unidos, quando eu cheguei, a minha orientadora, ela aqui da faculdade, ela já me colocou as matérias mais fáceis, já me colocou, em coisas mais do meu nível, sabe. Então eu tive essa flexibilidade, de poder escolher as matérias mais fáceis primeiro, as mais difíceis jogar mais pra frente. Então isso tem me ajudado muito nessa minha adaptação também. Eu tenho certeza que se eu fosse começar com matérias mais difíceis, por conta do meu nível de inglês, ia ser muito mais difícil, mas tem sido muito tranquilo. Lá para frente, qual o impacto que você espera que essa experiência traga na sua vida profissional e na sua vida pessoal? Você ter um diploma americano já é algo muito diferenciado, né, então você voltar para o Brasil com um diploma americano, com proficiência no inglês, né, com toda essa experiência de intercâmbio e com diploma também da faculdade, né, é muito bom. E te diferencia de outros candidatos, né, em uma entrevista de emprego, ou até mesmo se você quiser seguir teu próprio negócio, né, tu vai ter experiências que outras pessoas aí do Brasil que, continuam aí e acabam não tendo, né. E Tiagão, para fechar, qual seria o seu conselho para quem está assistindo e sonha em estudar nos Estados Unidos, mas ainda tem receio do inglês, da entrevista consular ou até, quem sabe, da adaptação? Comecei todo esse processo com vocês, eu tinha o inglês zerado, né, tinha acabado de voltar de uma viagem, onde eu não sabia pedir um lanche, né, então, cara, não desistir, né, estudar, começar o processo com vocês, começar estudando, mesmo que o teu inglês não esteja perfeito ainda, fique tranquilo, venha, porque, tu vai aperfeiçoar aqui, tu vai aprender muito aqui. 24 horas aqui você ouvindo inglês, então não tem como você não sair daqui melhor do que você veio, cara, impossível. Em questão de idade, eu posso dizer, né, igual no meu caso, eu já tinha uma faculdade no Brasil, eu posso dizer para não se prender a isso, tal, porque, cara, são experiências que você vai ter, são coisas que, estudar nunca é demais, né, e tu vai melhorar cada vez mais, tu pode mudar nos teus sonhos, igual eu mudei, né, comecei na área da saúde, mudei para negócios, tu nunca vai estar velho para isso, então, pô, se eu posso dar um conselho é comece agora, comece estudando inglês, comece, né, a assessoria, já comece procurando tuas faculdades, para ver qual vai dar um match ali legal com você, né, e vai atrás, corre atrás do teu sonho que tenho certeza que vai dar certo. É isso aí. E uma coisa muito legal que você falou é justamente sobre isso, né? De não se colocar limites, principalmente em idade. Você tinha comentado comigo que turma aí você é o mais velho, né? Você até brinca com o pessoal. Como é que é Exato. isso? É, porque faculdade geralmente, né, a grande maioria tu pode ver eles saindo do ensino médio, do high school, né. Então, a maioria tem 18, 19 anos, né. E eu com 25 aqui, já com uma formação, então eu brinco aqui que eu sou o tiozão da galera. Mas, pô, super na brincadeira, todo mundo respeita você do mesmo jeito, os professores vão te tratar da mesma forma, a faculdade, ah, super tranquilo, eles vão
tu vai fazer amizade com eles da mesma forma, é super tranquilo isso. Cara, é uma escolha que fica pra vida, né? Então, se você também tá nessa, é só ouvir o conselho do Thiago, né? Não se limite, não se limite. O que tem à frente pode mudar a tua vida profissional, a tua vida pessoal, e quando você voltar, né? Mesmo que você não goste, mesmo que você não tenha a melhor das experiências, o que eu particularmente acho muito difícil, você já vai estar à frente no mercado de trabalho, né? Você já vai estar à frente de muitas pessoas, vai ter vivenciado coisas que a grande maioria das pessoas não tem essa oportunidade, né? Ou não conhecem que existe essa oportunidade. Então, Thiago, obrigado demais por dividir um pouquinho da tua trajetória com a gente. É muito legal ver como tudo que foi planejado no Brasil agora está virando realidade aí nos Estados Unidos. E já ficou o convite aqui. Quero voltar a conversar contigo daqui a um tempo para saber como é que está sendo essa experiência dentro do curso, adaptação e os próximos passos. Combinado? Combinado, Kai. Para você que está assistindo e quer viver algo parecido, aqui na Move você não vai caminhar sozinho. Você vai ter um Visa Manager acompanhando cada etapa do processo, desde a escolha da instituição até a entrevista, até depois do embarque, com suporte de adaptação e de carreira. O nosso modelo de preparação é o mais completo do Brasil e com a mentoria do F1 Professional, a gente ajuda os clientes que querem estudar em universidades americanas a planejar cada detalhe da jornada acadêmica e profissional. Então, se você quer entender como tudo isso funciona na prática, clica no link da descrição, fala com um dos nossos especialistas e aproveita que já está aparecendo aqui na tela o vídeo onde eu explico o jeito mais fácil de conseguir trabalhar nos Estados Unidos. Esse conteúdo ele vai abrir os seus olhos sobre as oportunidades que existem por lá. Então, valeu demais por ficar até o fim. A gente se vê no próximo vídeo e até mais.